Muita alegria, estou aqui com vocês, ainda mais nessa fase de mês de aniversário, né? Muito legal. E que possamos juntos refletir com profundidade e serenidade sobre o sentido da vida. E o papel de cada um de nós, desempenha no caminho do bem viver. Hoje convido vocês a uma pausa não no tempo, mas em nós mesmos. Uma pausa no automatismo do dia a dia, nas preocupações, nas pressas e nas distrações, para que possamos olhar, ainda que por alguns instantes, para dentro de nós. Comecemos com uma pergunta que atravessa os séculos e ecoa com força em nossos corações. Quem sou eu? Essa pergunta tão simples em aparência é, na verdade, um convite profundo à jornada do autoconhecimento. Muitos de nós passamos grande parte da vida preocupados com o que está fora, com as opiniões alheias, com os resultados profissionais, com as demandas familiares, mas pouco tempo dedicamos a esse encontro interior. E quando não nos conhecemos, vivemos movidos por automatismo, por reações impulsivas, por desejos não compreendidos. É como tentar navegar um rio turbulento, com os olhos vendados, sem bússola, sem direção. Na base de nossos estudos e reflexões, encontramos em O Livro dos Espíritos uma orientação clara e direta para a nossa busca de aprimoramento. Na questão 919, Kardec questiona os benfeitores espirituais. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta que ressoa desde a antiguidade é concisa e profunda. Um sábio da antiguidade já vos falou: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento, eis o ponto de partida. Mas o que significa de fato conhecer a si mesmo? Significa olhar para dentro com coragem. Significa observar nossos sentidos, pensamentos e intenções. Significa reconhecer tanto a luz quanto as sombras que habitam em nós. É perceber que somos seres em evolução, chamados a despertar a consciência sobre quem somos, o que fazemos de nós e o que podemos nos tornar. Ela nos mostra que o sofrimento, muitas vezes, é reflexo de um afastamento de nossa própria essência, de nosso ser essencial. Por isso, quando algo nos machuca profundamente, podemos perguntar: o que esta dor está querendo me mostrar sobre mim? Não se trata de buscar culpa, mas sim responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade nos liberta. Para nos auxiliar nesta jornada de autodescoberta, o Espírito Santo Agostinho, no comentário à questão 919A,
compartilha conosco um método prático e atemporal. O exame de consciência diário. Ele nos sugere que ao final de cada dia, antes do repouso, nos interroguemos. O que fiz hoje? O que fiz hoje? Que ações me aproximaram do bem? Que ações me aproximaram? Que pensamento ou pensamentos me afastaram dele? É um convite para passarmos revista ao que fizemos, perguntando-nos se faltamos a algum dever, se alguém teve motivo para nos queixar de nós. Foi assim ele que nos assegura que chegou a se conhecer e a ver o que em si precisava de reforma. Parece simples, mas requer esforço. Exige disciplina e sinceridade. Requer hábito de parar, silenciar e observar o nosso mundo íntimo. É interessante perceber como a consciência, essa instância íntima que nos acompanha, sempre sabe, mesmo quando tentamos justificar nossas atitudes ou quando colocamos máscaras diante do mundo. Ela permanece ali, silenciosa, mas presente, pedindo um olhar honesto e amoroso. Podemos imaginar, por exemplo, uma situação cotidiana em que um conflito familiar se instala, um mal-entendido, uma palavra atravessada, e logo nos vemos reativos, irritados, magoados. Nesse momento, o que nos move? É o orgulho ferido? É o desejo de controle? Ou é uma dor antiga que ainda não foi compreendida? Se estivermos atentos a nós mesmos, perceberemos que muitas vezes reagimos não ao outro, mas o que o outro desperta dentro de nós. O autoconhecimento nos ajuda a interromper esse ciclo automático e a responder com mais consciência e menos impulsividade. Santo Agostinho ainda nos oferece um meio infalível para nos julgarmos com honestidade, evitando a ilusão do amor próprio. Ele nos aconselha: quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Então, aquela ação, como que você qualificaria se praticada por outra pessoa? Se a censurais no outrem, não a podereis ter por legítima quando for o seu autor. Então, se a gente censurar, a gente fica descobrindo, né? A gente descobre se a nossa ação foi boa ou não. Só trocar os papéis e ver. A gente censuraria? Se censurar, então não fizemos uma boa ação. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. E para um panorama ainda mais completo, ele sugere que não desprezemos a opinião dos nossos inimigos, pois esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade.
E Deus muitas vezes os coloca ao nosso lado como um espelho. Fazer o balanço do dia moral, como o comerciante faz de suas perdas e de seus lucros. É uma operação mais proveitosa do que qualquer outra, garantindo o sono em paz e a tranquilidade para o despertar na outra vida, caso o dia tenha sido bom. Nesse caminho de olhar para dentro, de nos questionarmos e de nos responsabilizarmos, inevitavelmente nos deparamos com a nossa imperfeição moral. É um ponto fundamental que a doutrina espírita nos convida a analisar sem medo, mas com a lucidez necessária para o nosso progresso. Na questão 895, os espíritos afirmam que o sinal mais característico da imperfeição moral é o interesse pessoal. Vejam que interessante. A imperfeição moral não se mede por aparências ou por comportamentos exteriores, mas por aquilo que nos move por dentro. O interesse pessoal aqui não é o cuidado legítimo com nossas necessidades, mas aquele egoísmo que nos coloca no centro de tudo, que nos afasta da empatia, que nos faz agir apenas em benefício próprio, muitas vezes em detrimento de outros. O apego exagerado ao próprio ponto de vista. O desejo de obter vantagens, ainda que sutis, revelam esta chaga. Frequentemente, as qualidades morais são como douradura em um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Basta que se fira a corda do interesse pessoal para que no fundo fique o descoberto. O verdadeiro desinteresse é tão raro na Terra que todos o admiram como se fora um fenômeno. Você já observou em si algo assim? Algum gesto, escolha ou palavra motivada mais pelo orgulho, pela vaidade ou pelo medo de perder algo? Quantas vezes, num conflito familiar, defendemos o nosso ponto de vista com veemência, dizendo que é pelo bem do outro, mas no fundo estamos feridos no orgulho, querendo ter razão. Ou o interesse pessoal se manifesta quando não ouvimos com atenção alguém que precisa falar. Quando impomos nossa vontade em uma decisão coletiva. Ou mesmo quando ajudamos alguém esperando reconhecimento em troca. Superar o interesse pessoal é um desafio constante. Mas podemos exercitar essa superação nas pequenas escolhas do dia a dia. No ambiente profissional, por exemplo, quando optamos agir com ética, mesmo que isso não tenha benefício imediato. Ou em situações comunitárias, quando nos dispomos a colaborar, mesmo que ninguém
nos veja fazendo. Essas atitudes aparentemente simples são grandes passos no nosso processo de evolução. Essa honestidade conosco mesmo é dolorosa, mas libertadora. Não se trata de culpa, mas de lucidez. O autoconhecimento é o primeiro passo para a autoeducação. E esta, por sua vez, é a base para a verdadeira transformação interior. Esses passos nos aproximam do ideal do homem de bem. Um modelo de virtude que, embora pareça distante, é um convite constante ao nosso aprimoramento. Na questão 918, Kardec pergunta: como se reconhece o verdadeiro homem de bem? A resposta é tocante e desafiadora. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ele prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Mas não é só isso. Ele interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntando-se se não transgrediu a lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição. E sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Porque ver irmãos em todos os homens, sem distinção de raça e nem de crença. Se Deus lhe outorgou poder e riqueza, considera-os um depósito para o bem, sem se envaidecer. Se a ordem social colocou outros homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, usando sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagá-los com orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, lembrando-se das palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, sabendo que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. E, finalmente, respeita em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem. Como quer que os mesmos direitos sejam respeitados. Perceba como não se trata de um ideal inatingível. Trata-se de um caminho, uma direção
Todos nós estamos nesse percurso. E cada pequeno passo, cada escolha mais consciente, cada esforço sincero para agir com mais amor, já é uma vitória. Não é perfeição, mas de sinceridade consigo mesmo. Um exemplo simbólico pode nos ajudar a visualizar esse processo. Imaginemos uma casa antiga, com muitos cômodos escuros, trancados há anos. Nessa casa, acendemos uma vela, nossa consciência. Aos poucos, com coragem, vamos abrindo uma porta de cada vez, iluminando os cantos, limpando o que ali está. Às vezes encontramos belezas esquecidas, outras vezes poeira e dor. Mas só é possível transformar a casa se tivermos disposição para abrir as portas. E o que nos dá essa disposição? O senso de liberdade interior. A consciência que somos agentes da nossa própria transformação. E é nesse ponto crucial que entra o conceito fundamental do livre-arbítrio, abordado na questão 872. Muitos se perguntam: tem o homem o livre-arbítrio no estado de natureza? E os espíritos respondem de forma inequívoca que o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. E os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Ele sempre tem a liberdade de pensar e agir. Mesmo em meio às nossas dificuldades, temos a capacidade de escolher. Sempre podemos escolher como responder à vida. Deus deixou ao homem a escolha do caminho. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. No mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, à vontade. E onde há vontade, há liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano. A doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir. Não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que o induz ao mal,
como pode cerrá-los a voz material. Pode-o pela ação de sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando a assistência dos espíritos bons. Reclamando aqui, chamando, né? Não é fazendo uma reclamação, é um saque aqui, né? Não é isso aí. Ninguém está preso ao passado, ao erro, ao trauma. Somos espíritos criadores de novos caminhos. Desde que estejamos dispostos a olhar para dentro e escolher com consciência. O homem não deixa de agir por impulso próprio, pois é um espírito encarnado que conserva as qualidades e defeitos que tinha como espírito. Suas faltas têm por fonte primária a imperfeição de seu próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral, mas que, nem por isso, carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dado para expurgir suas imperfeições, mediante as provas que passa. Se de uma luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem seus pontos fracos. E tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Por isso, conhecer-se é também responsabilizar-se. É parar de colocar a culpa no outro, nas circunstâncias, na vida. É reconhecer que a dor que sentimos, muitas vezes, tem mais a ver com nossas interpretações e expectativas do que com os fatos em si. Por exemplo, quando algo nos contraria, costumamos dizer: fulano me tirou do sério. Mas será que alguém realmente tem esse poder? Ou será que já carregávamos dentro de nós uma ferida mal resolvida? Uma rigidez emocional, uma expectativa não atendida? Da mesma forma, nos relacionamentos afetivos, quantas vezes sofremos esperando que o outro mude? Mas a verdadeira mudança começa em nós. Quando nos tornamos mais conscientes, mais amorosos conosco, mais compreensivos, as relações também tendem a se transformar. Suponhamos alguém que enfrenta um ambiente profissional hostil, com competição, desvalorização, desrespeito. Diante disso, essa pessoa tem algumas opções. Poder reagir com amargura, alimentar a raiva, tornar-se igual ao ambiente. Ou poder escolher cultivar a serenidade interior, buscar alternativas, manter seus valores. Essa escolha não é fácil, mas é possível e é transformadora. Permitam-me compartilhar uma história que ilustra bem essa jornada de autoconhecimento e transformação
nascida do exercício do livre-arbítrio. Imagine Ítalo, um homem simples, trabalhador, pai de 3 filhos. Seu filho do meio, Kael, agora adolescente, vinha se mostrando cada vez mais impaciente, contestador e por vezes desrespeitoso. Ítalo sentia o coração apertado. Cada palavra atravessada do filho era como uma ferida aberta em sua alma. Em muitos momentos, Ítalo reagia de forma ríspida, tentando impor sua autoridade no grito, acreditando que só assim seria respeitado. Ele justificava-se internamente. Preciso ser firme. Ele precisa aprender quem manda. E assim, o ciclo de discussões se repetia, com ambos se afastando cada vez mais, presos às suas próprias rigidezes e expectativas. Ítalo se via num automatismo de reação, impulsionando por algo que ele mal compreendia. Mas, em uma dessas noites turbulentas, após mais uma discussão particularmente acalorada, Ítalo não conseguiu dormir. Senta na varanda, sob a calma da madrugada, e começa a perguntar por que se sentia tão ferido. Será mesmo a fala do filho que o machucava tão profundamente? Ou algo mais íntimo que ecoava dentro de si? Naquele silêncio, ele começou a fazer seu próprio exame de consciência, como Santo Agostinho nos ensinou. Interrogou-se sobre o que havia feito, o que havia o movido. Percebeu que sentia como se estivesse perdendo o controle, como que sua autoridade de pai estivesse desmoronando. Ele se lembrou de quando Kael era pequeno, corria para os seus braços, pedia ajuda até para amarrar os sapatos. Agora, o filho não queria conselhos, apenas espaço, autonomia. Ítalo, por instinto, havia atribuído a si o mérito de ser um bom pai, quando o filho era dependente. Mas agora se via confrontado com a necessidade de soltar, de confiar. Nesse silêncio da madrugada, Ítalo reconheceu com uma clareza que o assustou, mas também o libertou. Sua dor não era só pelo que o filho dizia, mas pelo que ele próprio sentia. A sensação de não ser mais necessário, de estar sendo deixado para trás. Era uma insegurança oculta, um orgulho disfarçado de autoridade, uma inclinação interior que ele nunca havia nomeado. Seu interesse pessoal estava ferido. Aquele apego exagerado ao próprio ponto de vista.
ao desejo de manter a imagem de pai sempre no controle, no centro da atenção. Naquela noite, Ítalo tomou uma decisão. Decidiu mudar a si, não o filho. No dia seguinte, buscou o diálogo, mas de uma forma diferente. Falou com calma, com o coração aberto. Reconheceu que também havia errado, que suas impaciências e gritos não ajudavam. E quando o filho se exaltava, Ítalo tentava manter a serenidade, embora nem sempre conseguisse de imediato. Ele começou a exercitar a escutativa, a paciência que tanto lhe faltava, a amorosidade desinteressada. E, em vez de reagir, procurava entender o que estava por trás das palavras de Cael. A dor, o medo, a própria busca do filho por sua identidade. Era um exercício diário de seu livre-arbítrio, de escolher resistir aos arrastamentos da raiva, do orgulho, e invocar a assistência dos bons sentimentos. Com o tempo, Cael, percebendo a mudança genuína do pai, também começou a se abrir, a compartilhar suas angústias e sonhos. Os dois seguiram aprendendo juntos, construindo uma nova forma de relacionar, baseada no respeito mútuo e na compreensão. Esse pequeno gesto, nascido do autoconhecimento e da coragem de Ítalo de olhar para suas próprias sombras, mudou completamente o tom da convivência familiar. Ítalo percebeu na prática que, ao transformar-se por dentro, seu entorno também se modificava. Ele não esperava mais que o outro mudasse primeiro. Ele escolheu ser a mudança. Meus amigos, por fim, voltemos ao início. Conhece-te a ti mesmo. Não como um conceito abstrato, mas como um exercício diário, como um gesto de amor próprio e amor ao próximo. Quando nos conhecemos, aprendemos a nos acolher em nossas imperfeições. E ao nos acolhermos, tornamos-nos mais capazes de acolher o outro em sua jornada, com suas próprias fraquezas e desafios. Não se trata de perfeição, como já dissemos, mas de sinceridade consigo mesmo. Trata-se de trilhar o caminho do espírito que deseja viver bem, com simplicidade, com coragem, com humildade. Essa é a proposta do espírito encarnado: evoluir, aprender, transformar-se. E isso começa no íntimo de cada um. Ninguém pode fazer esse caminho por nós. Ninguém. Mas todos podemos trilhá-los com coragem, com lucidez, com amor. Que parte? Então eu vou perguntar para vocês agora. Que parte de vocês você ainda evita olhar? Que parte de você que você ainda evita olhar? Que hábito você sente que precisa transformar?
mas adia. Que hábito que você sente que precisa transformar, mas adia. Que virtude você já começou a cultivar, mesmo que discretamente? Que virtude que você começou a cultivar, mesmo que discretamente? Que possamos sair daqui hoje, não com respostas prontas, mas com perguntas vivas no coração. Porque o autoconhecimento não se dá de um dia por outro, mas se constrói em cada passo, em cada escolha consciente, em cada ato de amor silencioso. E que nessa jornada nunca esqueçamos que não estamos sós. Deus, em sua infinita sabedoria, nos concede o tempo, as experiências, os encontros necessários para o nosso crescimento. Que possamos, dia após dia, nos aproximar mais de nossa essência divina, e seguir confiantes no caminho do Espírito para o bem viver. O bem viver não está fora, está dentro, e começa com um passo, o de olhar com sinceridade para quem somos e para quem podemos nos tornar. Agora temos uns 10 minutinhos antes de acabar. Eu gostaria de convidar vocês a compartilhar aqui conosco. Às vezes eu fico 3 horas falando, mas de repente 5 minutos que alguém compartilha alguma coisa aqui entra mais fundo no coração do que esses 40 minutos que eu falei. Alguém poderia compartilhar o que lhe chamou mais atenção nessa reflexão de hoje? O que mais lhe chamou a atenção? Aquilo que vocês ouviram, uma frase, sentiram, algo que lhe chamou a atenção durante essa reflexão que fizemos. Um de cada vez, sem empurrar. Não, só foi um alerta, mas nada aconteceu ainda. Por favor. Bom, e tudo que foi falado aí, tudo é importantíssimo na vida. Você colocou muito bem toda essa mensagem que você trouxe para nós, que realmente é o conhece-te a ti mesmo, primeiramente, né? Então, nessa forma de nós buscarmos o nosso conhecimento, e a gente vai a cada momento tendo novas descobertas, né? Daqueles pontos que realmente a gente procura trabalhar em nós, para que realmente esses pontos eles sejam melhorados e até modificados, né? E além do conhecer-se a si mesmo, é realmente a mudança que nós devemos promover conosco. E essa mudança não deve ser promovida ao próximo, porque é nós que temos a responsabilidade de nós mesmos. Isso aí é muito importante. Então, isso coloca bem fundo nessa mensagem, né? É uma mensagem que vem trazer para nós a certeza que não existe outro caminho, a não ser o caminho da mudança, da melhora, a mudança moral, né? Que o Cristo traz para nós, realmente implantando aqui, e a cada dia mais e mais divulgadores, palestrantes,
que vem trazer para nós e alertar, esclarecer, colocar novamente no nosso consciente tudo aquilo que nós já sabíamos lá atrás e não conseguimos até hoje colocar em prática. Porque o Cristo já nos deixou isso há 2.000 anos. E a gente vai buscando. E a doutrina espírita faz isso. Ela faz com que a gente, cada vez mais, se empenhe em buscar a nossa mudança. Porque quando nós mudamos, tudo muda à nossa volta, não é assim? Exatamente. Então é isso. Seu nome? É Reinaldo. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pela... Olha lá, isso desperta lá. Já temos outro. Muito obrigado, Reinaldo. Cláudia, assim, o que me chamou muita atenção é a respeito da questão da gente inverter os papéis nas nossas atitudes diárias para ter o nosso filtro. Como você falou, agora não vou me recordar bem como foi dito, mas é a questão da gente inverter o papel para ter esse filtro de volta para nós, né? Assim, se as nossas atitudes estão corretas, invertendo os papéis, né? Então, a gente inverte os papéis. Eu acho que é um grande exercício diário. Perfeito. Tem que se tornar um exercício diário e frequente no nosso dia a dia. Que bom. Seu nome? André. Muito obrigado, André. Olha só, quanta coisa já ficou. Aposto que a palestra dele foi melhor que a minha. Então, esses pontos que faz mexer, né, com o coração da gente, o sentimento da gente. Alguém mais? Temos 5 minutos, pessoal. O Edson está lá atrás. Opa! É uma coisa que você falou, que a gente, como espírita, a gente acha que a gente está cada dia melhor, né? A gente estuda, a gente procura realmente melhorar, né? E essa análise que se faz no final do dia que eu acho interessante. Porque muitas vezes a gente acha, eu estou estudando, estou indo no centro, estou fazendo tal, hoje eu não fiz nada de ruim. Mas se você para pensar e fazer uma análise, alguma coisa sempre passa. Sim. Seja um pensamento ou um julgamento de algum fato que a gente vê na televisão, na internet, que cria aquela energia ruim na gente, né? Só da gente fazer aquela análise julgando, já puxou uma energia para baixo, né? Baixou o nosso padrão. Então é interessante, eu acho importante isso aí, além da empatia, né? Sim. Que ele falou, é importante essa análise diária, que a gente vai ver que a gente realmente está melhorando, mas ainda tem algumas coisinhas, né? O que me aproximou do bem e o que me afastou do bem, né? Exatamente. Obrigado, Cândido. Alguém mais? Não? Temos 3 minutos. Dá para falar um monte. Só um pitaquinho. Opa, ótimo! Só um pitaco. Dá um pitaco. Uma vez eu assisti uma palestra do Paulo Kinder de Oliveira e ele falou que o caminho da felicidade está em prestar atenção. E observando aí, eu notei que para nos conhecer a nós mesmos, nós temos que prestar muita atenção Faz muito. em todas as nossas atitudes, se causamos algum aborrecimento aos outros, se nos aborrecemos com o que os outros fazem, e procurar ir moldando, nos ajeitando, nos adaptando a tudo que nos acontece, a tudo que nos ocorre no dia a dia, porque nesses instantes Deus está falando conosco, né? E nós temos que prestar atenção, entender o que Ele deseja e procurar fazer. Aí nós vamos nos conhecer e vamos mudar as nossas atitudes, vamos respeitar o outro, que é a indulgência, né, da caridade, respeitar, porque todos nós estamos na mesma caminhada,
somos imperfeitos, estamos na mesma caminhada. Se eu faço algo que aborrece alguém, alguém também pode fazer alguma coisa que me aborreça. Então, eu tenho que, poxa vida, se ele me aborreceu, eu também não aborreço o meu vizinho, o meu amigo, o meu companheiro de trabalho, a minha esposa, meus filhos. E prestando atenção, vamos nos conhecendo e assim nós conseguimos nos melhorar. Perfeito, seu nome mesmo? Nilson. Obrigado, Nilson. E é verdade, Nilson, porque aconteceu comigo e com ela. Nós fomos para um médico oftalmo, tinha 2 vagas. Eu estava indo para a esquerda, falou, vai para a direita. Aí eu falei, pô, fiquei bravo. Aí depois fui pensar, né? Já pedi desculpa para ela, não sei se ela aceitou. Mas eu fiquei bravo. Por que eu fiquei bravo? Eu fiquei pensando. Por que eu fiquei bravo? A esquerda e direita, ela falou que foi para a direita, eu fui para a esquerda, eu queria ir para a esquerda, qual o problema? Aí fui ver, né? O que me aborreceu? Perdi o controle, né? Meu orgulho lá estava borbulhando. Perdi o controle. Né? Perdi o controle. Eu queria ir para a esquerda, para a direita. Né? Então, quer dizer, às vezes, nesses pequenos atos, né, do dia a dia, você quer ficar, né? Quer ficar aborrecido, porque esquerda e direita, né? E ainda enfiei a vaga que eu queria, certo? Fiz a minha vontade. E o pior, a outra vaga era bem melhor. Não, eu não conseguia abrir a porta do meu lado. Tá vendo? Escolhi a vaga. Aí tive que tirar, voltar e para outra vaga. O obsessor que arrumou essa vaga. Aí foi culpa do obsessor, né? Não foi dele, né? Imagina que eu não tenho livre-arbítrio, né? Eu não tenho livre-arbítrio, né? Eu responsabilizo o obsessor, né? Tá certo. Bom, eu acabo? Alguém acaba? Prece, faz a prece.